Livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9. Todos acharam? Jó 14, capítulo 14, versículo 7 em diante, que diz: Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Podem sentar. Eu meditei nessa palavra durante o culto e achei bem interessante trazer para os irmãos hoje uma meditação sobre ela. Vou falar sobre uma planta, uma árvore, que tinha tronco, tinha raiz, tinha galhos e tinha folhas, porém foi cortada. Cortaram seu tronco, sua raiz, porém, ao cheiro das águas ainda tinha uma promessa, tinha uma esperança que ao cheiro das águas ela brotaria e daria ramos como a planta. Às vezes nós somos como a árvore. Nós temos raízes, temos tronco, e por intempéries da vida nós somos derrubados, nós somos feridos, machucados, e ainda carregamos uma promessa que nós vamos nos renovar. Aleluia. Eu já ouvi muita história de árvores que foram podadas. Se os irmãos não sabem, uma árvore para crescer e ficar mais bonita, ela tem que ser podada. E quantas vezes a gente não quer ser podada, mas é para o nosso bem e é para o nosso crescimento. Todos conhecem a história de José. Vamos comigo em livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5, que diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardá-los em vida por um grande livramento. Nós conhecemos a história de José. José foi o mais velho, o mais novo entre os filhos de Jacó, antes de Benjamim. Benjamim foi o mais novo depois dele. E nós conhecemos a história de José, que ele era um menino muito amado por seu pai, e em um momento da sua vida, Deus tinha dado para ele 2 sonhos. Deus tinha dado para ele 2 sonhos referente ao que iria fazer com ele no futuro. Seu pai, muito sábio, teve o entendimento do sonho dele. A palavra de Gênesis diz que ele guardou o entendimento do sonho dele no coração. Jacó, Abraão no caso, guardou o entendimento do sonho de José em seu coração. Ele teve um entendimento, sabia do que Deus iria fazer. E os irmãos, com o ciúme de José, pegaram ele e jogaram dentro de um poço e o queriam matar. Porém, um dos irmãos intercedeu para a proteção do menino. E consigo mesmo pensou: vamos deixar ele aí, e quando meus irmãos se acalmarem, eu volto para buscar ele e levar para o meu pai. Infelizmente, não é essa história que conhecemos, porque nós sabemos que os irmãos viram uma caravana vindo e venderam um menino muito amado de seu pai, pegaram a túnica dele,
que foi motivo para muita contenda, muito ciúme, e mataram um animal, tingiram a túnica dele e entregaram para o pai deles, falando que aquele menino tinha sido atacado por um animal e tinha morrido, para a grande tristeza do seu pai. Nós conhecemos a história de José, sabemos que ele foi para o Egito, foi comprado por egípcio, e na casa dele, Deus era com José, e tudo quanto José botava a mão era abençoado. Aleluia! E Potifar falou para José: tudo que tenho em minha casa eu entrego em suas mãos, porém, na minha mulher você não toca. Até aí tudo bem. Nós conhecemos a história que, no decorrer da situação, José era um varão muito bonito, muito bonito, não vou demorar a palavra. E nós sabemos que a esposa de Potifar armou para ele, levando ele para a prisão, onde ali ele conheceu um padeiro e um copeiro, interpretou os sonhos deles, e o que ele interpretou virou realidade. Porém, ele continuou na prisão. E em determinado tempo, passado-se mais um tempo, o faraó tem um sonho sobre o que Deus iria fazer em dados de anos, e ninguém dos seus sábios saberia responder o sonho dele. E foi aí que lembraram de José, que quando estava na prisão, revelou os sonhos do copeiro e do padeiro, e realmente aconteceu. E levaram José à presença do faraó, onde ele interpretou os sonhos. Nós sabemos que ele virou governador do Egito, e nós sabemos de toda essa história. Às vezes é muito fácil lembrar de onde a pessoa está, e a gente esquece da trajetória que ela passou para chegar naquele lugar. José virou governador do Egito, porém não foi dados de dias. Se você ler a palavra de Deus, você vai ler que passou-se anos até ele virar governador. Ele foi caluniado, foi vendido, já sentiram inveja dele, foi invejado, entre outras situações. Passou por humilhação, até chegar a governador do Egito. Eu sei que muitas das vezes, quando a gente ouve uma promessa de Deus, uma palavra que vai dar tudo certo, nós queremos para hoje, nós queremos para agora. Porém, não é assim. Nós sabemos que não é assim. Quem dera Deus virasse para a gente e falasse: eu vou te colocar em lugares altos. Você acha que é para amanhã, mas você não quer passar pela caminhada. Começou a apertar aqui, o vento sopra dali, o barco está balançando e você quer retroceder. Mas você quer ficar nos lugares altos que Deus prometeu. Nós sabemos que não é assim que funciona. Jesus fala na sua palavra que tenhas bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Se Jesus já deixou a palavra, quem somos nós para questionar? A gente quer sonhar e nada nos impede de sonhar. Nós sonhamos e Deus realiza muito mais do que nós sonhamos, pedimos e acreditamos. O que não chegou aos nossos olhos, nem subiu ao nosso pensamento. Deus vai revelar muito mais do que nós pedimos ou pensamos aí. Aleluia! E uma árvore, para crescer e dar frutos, ela precisa ser plantada em terra boa, regada em certo tempo. Quando ela começa a crescer, a gente tem que podar, por mais que doloroso seja, para depois ela começar a dar resultados. A gente quer comprar uma árvore grande para não dar trabalho. Às vezes é necessário passarmos por um processo. É necessário a gente comprar uma terra, um vaso grande, porque quanto maior o vaso, maior cresce a árvore. É mais caro, porém é necessário. A gente tem que preparar a terra, tem que comprar semente, plantar, molhar ela e esperar ela crescer.
Um trajeto na vida de um crente, a gente sabe que não é fácil, mas Deus nos dá a certeza da vitória. E é isso que me incentiva todos os dias, é isso que deve te incentivar todos os dias. Jesus não falou em nenhum momento que seria fácil. Em nenhum momento Jesus não falou que a gente só ia viver de vitórias. E para você conseguir uma vitória, você tem que passar pela luta. Para você ser aprovado, você tem que passar pela prova. Se alguém te falou o contrário, sinto lhe informar que te enganaram. Porque é necessário. Eu li um livro e vi um filme onde que a neta falava para o avô dela sobre como era difícil, que ela não estava mais ouvindo a voz de Deus, pensou que Deus tinha abandonado ela. E o seu avô, muito sábio, muito entendedor da palavra, virou para ela e falou: um professor, ele fica explicando, falando até um certo tempo. Durante a prova você não ouve o professor dar a resposta. Ele ensina como você deve fazer a prova, mas no momento da prova ele fica observando. Ele não fala mais. Mas isso não significa que ele abandonou. Isso não significa que ele não está lá. Porém, ele não fala. Ele quer ver a sua reação. Ele quer ver como você se prepara diante de uma afronta, diante de uma adversidade. Eu lembro de uma tempestade onde os discípulos estavam no seu barco. Jesus estava com eles. E eles tinham capacidade para repreender o vento, repreender o mar. Porém, eles foram chamar a Jesus. Quantas vezes a gente quer fazer isso? Dar responsabilidade para outra pessoa, para uma coisa que Deus colocou em suas mãos, em nossas mãos. Deus nos entregou uma obra, porém nós queremos alguém para carregar o peso conosco, alguém para nos direcionar. Não é errado. Porém, se Deus dá, Deus capacita para você conquistar. Se Deus dá uma obra para você, Ele te capacita para fazer ela cumprir. Deus não entrega em nossas mãos coisas maiores do que possamos suportar. Às vezes a gente fala que é doído, fica gritando, falando: Senhor, quando é que vai parar? Porém, Deus não nos dá coisas maiores do que podemos suportar. Eu conheço uma árvore, que eu só não lembro o nome dela, não lembro se era palmeira, que durante o vento forte, você vê ela balançando. Para todo mundo ela vai cair. E ela fica balançando. E o vento vem, o vento vai e ela fica balançando. E quem não entende da árvore, não entende a raiz, acha que ela vai cair. E ela está balançando. Quem fez ela sabe que ela não vai cair durante aquele tempo. Quem fez ela sabe que se soprar muito forte, ela ainda vai ficar de pé. Mas quem olha de fora vai comentar, falando assim: não vai aguentar. Ó, mais um pouquinho de vento e aí o tronco cai, o tronco quebra. Mas você vê que mesmo se ela encostar no chão, ela não quebra. E quando o vento sopra, o vento para, ela volta a ficar de pé. Quantas das vezes nós somos assim? O vento sopra, a gente balança, quem está olhando de fora está vendo a dificuldade, está vendo que a gente está ferido, machucado, se arrastando para a casa de Deus, falando assim: mais um pouquinho cai, mais um pouquinho me desvia. E a gente no nosso íntimo está ali falando: Senhor, mais um pouco, só mais um pouco, me ajude a aguentar mais um pouco. Sabe por quê? Quem tem a certeza da promessa que Deus fez, não para durante a adversidade. Aleluia. Quem tem certeza do que Deus prometeu, vai atrás da conquista. Não para durante a batalha. Sabe que Deus fala que tem batalhas que a gente não precisa batalhar. Umas a gente vai precisar sim, outras não. Nós temos que ser fiel, nós temos que ser corajosos. Deus já nos deu a arma precisa para a batalha. Cada batalha que nós entrarmos, cada luta, cada prova que enfrentarmos,
Deus já deu tudo certinho. Deus já nos instruiu por adversidades pequenas da vida. Uma vitória pequena de cada vez. Para quando chegar o dia de uma luta maior, para uma vitória maior, você já está preparado. E quem conhece a história de José sabe o que ele passou. Porém, eu acho lindo que no capítulo 45, quando ele vai se revelar aos seus irmãos, ele não fala, olha só, eu com todo o meu poder, eu posso matar vocês. Eu com todo o meu poder, eu posso fazer o que eu quiser com vocês. Posso vender vocês também. Ele vira para os irmãos dele e fala, agora, pois, não se entristeçam, não fiquem tristes de me venderem para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou aqui. Ao final da trajetória de José, José fala para os irmãos, olha que coisa linda. Passou por adversidade, passou pela luta, enfrentou a inveja, a mentira, a calúnia, para chegar lá no final e falar assim, não se preocupa não. Aqueles que me venderam, não se preocupa não. Tiveram inveja de mim, não se preocupa não. Não foi por vocês. Eu estou aqui porque foi Deus. Te falar um negócio, não fica dando mérito para quem não precisa não. Muitas das vezes a gente fala assim, essa situação me fez mais forte, foi graças à pessoa. Não. Dá mérito a quem não merece não. Foi graças a Deus. Cada luta que você vencer, você fala assim, obrigado, Senhor. Cada batalha que você vencer, você fala, obrigado, Senhor. Por mais difícil que ela esteja, por mais complicada que seja, você fala, obrigado, Senhor. Vocês lembram de Jó, quando ele perdeu tudo? A esposa de Jó viu os filhos morrerem, ouviu a notícia que os filhos morreram, ouviu a notícia que os servos morreram, viu a fazenda do seu marido se perder e viu Jó, a carne de Jó se definhar. Em nenhum momento você vê ela abrindo a boca, mas quando ela vê seu marido em agonia, coçando a sua carne com cacos de telha, porque não tinha mais unha para se coçar, ela vira para ele e fala, abandona esse Deus e morre. Tem algumas certas situações nas nossas vidas que a gente não vai ouvir pessoas de fora falando pra gente abandonar, pra gente desistir. Tem pessoas de perto que falam. Muitas das vezes a gente se protege com pessoas do lado de fora, mas ninguém se protege contra a sua própria família. E sabiamente Jó vira para ela e fala, ele não denegre ela, não xinga ela, você não vê ele falando essas coisas. Sabiamente ele vira e fala, você fala como uma louca. Ele não chamou ela de louca, não falou que ela era louca, falou que ela falava como uma louca. Nós sabemos a história de Jó, sabemos que no final a palavra diz bem clara, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Olha que interessante. Jó estava passando por dificuldades, tinha perdido tudo, não sabia mais o que fazer, foi questionar a Deus. E quando ele orava pelos seus amigos, você não vê Jó orando pelos amigos dele quando ele recebeu tudo, foi antes. Você não vê Deus multiplicando tudo em dobro na vida de Jó depois, antes dele orar pelos amigos dele. Ele orou antes. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus já estava providenciando tudo em dobro para ele. Muitas das vezes a gente quer questionar. É muito fácil a gente adorar a Deus quando está tudo bonito. É muito fácil a gente fazer a obra de Deus quando está tudo dando certo. É muito fácil eu vir aqui pregar para vocês e falar sobre vida linda, maravilhosa com Deus, tendo uma despensa cheia. Mas e agora, quando a despensa ficar vazia? Quando a porta se fechar?
Quando eu não ouvir Deus me dando a resposta que eu quero, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo a obra dele? Ou a gente só faz a obra dele quando ele faz alguma coisa por nós? Alguma coisa que a gente quer? Deus não salvou a fulano de tal. Deus não entrou em providência no meu casamento. Deus não, eu não vi alguma coisa mover na minha família. Então você vai continuar? Você vai parar por conta disso? Quem sabe não é como Jó, enquanto orava pelos seus amigos, enquanto fazia alguma coisa, enquanto estava fazendo a obra, enquanto estava caminhando, que alguma coisa aconteceu. Você não vai ver um milagre acontecendo com alguém parado. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Você não vai ver ela parada pedindo ajuda para o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que ela enfrentou uma multidão no lugar onde que ela não poderia nem pisar. Ela enfrentou uma multidão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu numa figueira brava, uma figueira, uma árvore que tinha os espinhos que cresciam para cima. Subir era fácil, mas descer complicava. Vocês lembram dos amigos que queriam um milagre para o amigo deles e Jesus estava numa casa, porém a multidão não dava espaço para ele passar. O que eles fizeram? Subiram na casa e desceram. O amigo deles não era parente, era amigo, pelo telhado. Eu acho bastante interessante a nossa caminhada com Deus. Eu acho isso lindo, porque para todo mundo pode estar dando errado, para todo mundo pode estar desandando, o vento pode estar soprando, o barco está balançando, porém Deus já tem uma vitória para nós. Deus já tem a palavra de vitória para nós. Aleluia, glória a Deus. Voltando em Jó 14:9. Aleluia. 7-9. Porque há esperança. Esperança, algo bonito de se falar, algo bonito de lembrar, de se pregar. E para ter esperança. E a palavra diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda renovará. Ela ainda não foi cortada, porém, se ela chegar um tempo em que ela terá que ser cortada, ser podada, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas. Aqui chega uma promessa. Se você passar adversidades, ainda há esperança. Se você for cortado, ainda há esperança. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. A gente sabe que vida de cristão não é fácil, porém, em tudo, Deus sempre supre nossas necessidades. Às vezes, Deus supre só o necessário. Muitas das vezes, Deus dá mais, porém, às vezes, vai ser o necessário. Às vezes, Deus vai dar só o necessário para um período da caminhada. E depois de um período, Deus vai suprir mais um pouco para você continuar. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, meus pais estavam passando por necessidades em casa e a gente orava, a gente estava indo para a igreja, a gente orava e eu estava no começo da minha caminhada com Deus, aos 13 anos. E eu lembro que eu estava lendo a palavra de Deus, meditando, e o Espírito Santo ministrava muito ao meu coração. E chegou um tempo na minha casa que Deus supria o necessário. Meu pai trabalhava, recebia a diária e o que ele recebia diariamente dava para ele suprir o café da manhã, o almoço e a janta. E era sempre assim, todo dia. Até que um dia que começou a apertar mais, parecia que Deus estava falando assim: eu quero ver até onde vai. Vamos ver como é que eles se comportam no momento da adversidade. E eu lembro que o pastor, essa semana toda,
uma semana toda estava pregando sobre os olhos da fé. Você vendo com os olhos naturais, vendo o que está ali na sua frente é fácil, mas você enxergar o que ainda não aconteceu, o que ainda vai acontecer, que é outra história. E eu lembro que Deus estava ministrando uma palavra no meu coração, estava lendo, estudando sobre a palavra dele, e estava sozinha em casa, e minha mãe e minha irmã tinham ido trabalhar com meu pai, para ajudar ele na obra. E eu lembro que eu estava sozinha em casa estudando, e o Espírito Santo falou comigo, falou assim, vai à cozinha e intercede. Eu fui. Chegando na cozinha, o Espírito Santo ministrou comigo. Ele falou assim, coloca a mão no armário, abre o armário, coloca a mão e ora pelo que você quer que esteja nesse armário. E eu comecei a orar, né? Eu tinha uma fé maravilhosa, hoje em dia ainda tenho, que muitas pessoas falam assim, como assim? Mas eu ainda tenho. E eu abri o armário, coloquei a mão e comecei a interceder. Eu falei, Senhor, que aqui tenha arroz, feijão, macarrão e que tenha molho de tomate. E comecei a interceder. Era do meu jeito, mas era sincera diante de Deus. E quando eu terminei de interceder pelo armário, o Espírito Santo falou assim, agora abre a geladeira e profetiza o que você quer dentro da geladeira. Eu abri a geladeira, eu lembro que eu abri a geladeira, abri o congelador e comecei a orar. Eu botei a mão nas prateleiras da geladeira, falando assim, Senhor, encha de frutas, legumes, encha até não caber mais, que quase não dê para fechar a porta. Coloquei a mão no freezer, profetizando carne, sem ter nada na geladeira, a não ser garrafas de água. E eu lembro que eles chegaram do trabalho, minha mãe, e eu voltei, né? Depois que eu profetizei, eu voltei, me sentei e continuei a ler a palavra. Fiz o que o Senhor tinha mandado e fui descansar. Mas ainda lembro, ainda tento. Eu lembro que não passou muitos minutos, meu pai e minha mãe chegaram com a minha irmã e começou uma correria para cá, uma correria para lá. E minha mãe procurando sacola de mercado e eu assim, olhando para ela, aí ela falou assim, toda suja de tinta, os três. Aí minha mãe falou assim, filha, tô procurando uma sacola de compra. Eu, por quê? Papai recebeu, a gente vai ali fazer uma compra do mês. Pegaram, saíram correndo com as compras, pegaram assim as sacolas de compras e foi. Voltaram com 2 sacolas cheias de compra. E eu lembro que minha mãe começou a organizar as coisas, começou a organizar o armário, a geladeira. E quando ela fechou, ela falou uma palavra que o Espírito Santo na mesma hora me fez entender o que minha oração tinha feito efeito. Ela falou assim, olha filha, Deus é tão maravilhoso. E eu falei assim, por quê, mãe? Mal dá para fechar a geladeira. Aleluia! Às vezes você viver pela fé não significa que você vai ter tudo na hora que você quer. Às vezes significa que você vai ter que sorrir mesmo que por dentro você esteja chorando. Para todo mundo, vocês já ouviram a história da batata? O fazendeiro da batata? Ele planta, porém ninguém vê o crescimento. Ela cresce por dentro, não é por fora. O milho todo mundo vê, a manga todo mundo está vendo que está crescendo. A batata, ela cresce por dentro. O que importa não é o exterior, é o interior. Aleluia! E Glória só o a Deus. interior, quem tem que saber é você e Deus. A gente quer falar para A e para B que está doendo, que está sendo difícil, que está complicado. Você já falou para Deus primeiro antes de falar para eles? A minha avó me ensinava muito isso e eu fiquei com isso na cabeça. Não conta para ninguém o que você está passando na sua casa ou dentro de você. É só você e Deus. Muitas das vezes a gente não quer fazer isso. Eu sei que é complicado. Porém, você já percebeu que quantas das vezes a gente leva primeiro a Deus a solução, a questão. Deus nos dá a solução. Agora você já parou para pensar que quando você leva para alguém primeiro, fica mais complicado,
fica mais difícil, às vezes rola fofoca. E não é isso o intuito, não é esse o propósito. Aleluia. Eu lembro também da história de um jovem chamado Davi. Quem aí não lembra de Davi? O menor da casa, um menino bonito aos olhos de Deus, porém dentro de sua própria casa era menor, era desprezado, algumas vezes esquecido. E a história vai nos dizer que quando Saul começou a não agradar a Deus, não fazer o que Deus mandava, Deus falou para Saul que iria ungir o novo rei. E quando procurou para ungir esse rei, onde ele estava? Ele estava num palácio? Ele estava em grandes lugares, lugares altos, tinha altos cargos? Ele estava lá sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele tinha responsabilidades, mesmo pequeno, ele tinha responsabilidades. E quando vocês lembram da palavra que Samuel falou para Jessé, chamou todo mundo, os irmãos de Davi, do maior ao menor, e começaram. Samuel ainda olhou para um e falou assim: será que é esse? E Deus falou somente com ele: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência e eu vejo o interior. Passou um, passou dois, passou três, passou os irmãos todos. E Samuel, Deus não tinha falado para Samuel qual era. Samuel perguntou: acabou todos os seus filhos? O que Jessé falou? Ainda tenho um, o menor da minha casa. Você acha que Deus está preocupado em querer saber se você é o maior em algum lugar? Você acha que Deus quer saber, está se preocupando em saber que você tem um alto cargo em algum lugar? Ei, eu não sei vocês, mas eu prefiro ter a atenção de Deus bem no secreto do que ter a atenção dos homens lá no público. O que Samuel falou para Jessé? Mande chamar ele. Ninguém se senta à mesa enquanto ele não estiver aqui. Tem lugares de honra. Tem lugares preparados para cada um de nós. Não interessa se a gente está matando um urso à escondida. Não interessa se a gente está enfrentando um leão onde ninguém está vendo. O importante é que Deus está vendo. Vocês lembram de Gideão? Gideão estava malhando trigo num lugar que era para pisar em uvas. Ele usou de sabedoria. Os inimigos estão indo em tal lugar, então eu vou fazer alguma coisa improvável. Vou em um lugar que não é lugar próprio para malhar trigo. Mas ninguém incomodou ele. Deus estava só olhando assim. Ah, achei um que é diferente. Você também não vai ver ele fazendo isso na frente dos outros. Não vai ver ele estando em altos lugares. Porém, Deus chamou ele para batalhar uma grande batalha. Você não vai ver Davi estando entre os príncipes quando ele foi ungido a rei. Tanto que tem uma certa vez que quando ele foi derrotar o gigante, ele ainda virou para Saul e falou assim: teu servo já matou o urso e leão para tirar a ovelha da boca de meu pai Deus. Foi num lugar que ninguém tinha visto. E não precisa de ninguém ver. Deus está vendo e é o suficiente. Deus está vendo e é o suficiente. A gente muitas das vezes enfrenta lutas, enfrenta batalhas sozinha no nosso quarto, no nosso escondido, no nosso secreto com Deus. Muitas das vezes a gente para e pensa, fala assim: Senhor, eu estou sozinha. Ele já é o suficiente, Ele está vendo. Aleluia. Você pode enfrentar a luta sozinha, pode enfrentar a batalha sozinha, pode ir para a guerra sozinha, mas a vitória todo mundo vai ver. A mesma boca que usa para falar mal de você vai ter que falar da sua vitória. Aleluia. Falando assim, ó, tá vendo? Fulano está passando dificuldade, fulano está assim. Vai ter que falar da vitória também.
Ele viu, fulano começou a andar de carro novo, fulano tá de roupa nova, fulano não sei o quê, mas vai ter que começar a falar também. Já ouviu falar a expressão que Deus transforma a maldição em bênção? As bocas que te maldizem vão ter que te bendizer. Aleluia. Querendo ou não. Quando Davi se tornou rei, vocês acham que os irmãos dele não viram? Falaram, é pequeno, não consegue derrotar um gigante. Porém, viram ele se tornar rei. Vocês acham que Jó não tinha alguém vendo Jó passando por dificuldade? A Bíblia não conta. Mas vocês acham que não sabiam? Que Jó estava passando por dificuldade, estava enfrentando o que enfrentou? Mas como ele foi abençoado no final, tiveram que falar também. Aleluia. As suas filhas eram as mais belas da região. No final sempre é melhor do que o começo. Glória a Deus. Se você escolher um caminho trilhado por Deus. Às vezes nós queremos um caminho e nós sabemos que o caminho que nós escolhemos, o começo é mil maravilhas, o começo é bonito, o caminho parece perfeito, mas o final leva à morte. Mas o caminho que Deus escolhe pode ser estreito, pode ser apertado, mas no final, que final lindo é esse? Que final maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. E eu encerro com a palavra aqui. Pastor vai orar para encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Deus é bom. Deus é bom. Né? Deus tem dado a vocês a palavra. Vocês têm ouvido, têm visto a realidade, o dia a dia, a luta da existência de um ministério. Deus tem dado a vocês essa palavra. Que vocês têm visto, que vocês têm ouvido. Deus, em esse tempo, tem capacitado vocês. É que às vezes as pessoas não conseguem ver, né? Porque Deus está fazendo uma grande obra. Glória a E eu Deus. louvo a Deus pela vida de vocês que têm ajudado, que têm dado valor a esse ministério, onde muitos têm desistido, onde muitos não estão acreditando ou dando valor. Mas Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia. Deus, ele tem tudo em mente, em coração. Mas Ele dá início em algo. Como Ele fez o ser humano, foi com um barro. Ele deu início a uma grande obra. E essa obra é eterna. O barro, um tempo determinado, mas algo que Ele soprou nas narinas do ser humano. Ele deu esse fôlego de vida, soprou, tornando-se alma vivente. A tua alma sabe a quem a criou. A tua alma sabe. Por isso que é um anelo, é um desejo do socorro de Deus. Muitos buscam em lugares errados. Acham que Deus está ali. Deus está ali no seu quarto, na sua sala, até mesmo no seu banheiro. Deus está ali, tão perto de você. Às vezes as pessoas perdem noção de onde Deus está. Então, Deus tem usado vocês, né? Usado vocês para ajudar ao ministério que Ele tem para fazer coisas grandes. E é o desígnio de Deus, é o propósito de Deus. Fique firme. Só isso, ajude
A igreja, vocês continuam falando o que vocês estão vendo e ouvindo. Que a obra, ela não se resume em palavras. É do que vocês estão vendo. Desde o começo. Vamos para 8 anos. Vocês sabem como começou. Aonde começou. Né? E estamos aí andando. Completando a cada tempo um ano. E Deus sendo glorificado. E o nosso esforço, né, seja visto e entendido por outros e queira ajudar também, que é a obra de Deus. Nós precisamos de pessoas para ajudar, para somar, não para outras coisas. E Deus tem feito de vocês, cada um talento, um dom. Deus tem feito de vocês isso. E esse dom não é para a glória dele. Então deixa que vai acontecer. As coisas vão se tornar real. Tá? Muitas coisas vão acontecer para vocês. Através de vocês. E Deus vai ser honrado e glorificado através da vida de vocês. Aleluia. E não vai ficar só aqui não. Aleluia. Vai se estender. Glória a Deus. Há um termo determinado por Deus para vocês. Né? Você imagina um termo e você subir em um lugar alto e contemplar uma imensidão. Uma imensidão. É até onde teus olhos podem ver. É aí que está a sua fé. Deus vai levar vocês. Vai fazer. E vai transformar todas as coisas. Acredite. Deus está fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Aonde poucos vê, enxergam e reconhecem. Ele está fazendo. Só crê nisso. Deus abençoe a história. Né? As irmãs estão aí, se dedicando na obra. Semana que vem, 8º ano, está aqui o tema que nós lemos. Tiago 5, 14, 15, 16. A oração da fé pode salvar de todos os males. Ore pelos pregadores, para Deus usar. E cada um de vocês vai lendo o tema em suas oportunidades. Lance a semente. Fale dessa fé, dessa esperança e desse amor de Deus que é derramado em os nossos corações. Amém, Deus? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Vamos, Deus abençoe cada vez mais. Pai, damos graças ao Senhor. Até aqui o Senhor tem, meu Deus, nos ajudado. E assim damos graças. Seja cada um dos seus filhos, Senhor, que tem acreditado nesse ministério, acreditado nessa obra redentora. Não é uma obra de temporada, é uma obra, Deus, que o Senhor tem feito como legado para a próxima geração, onde pessoas irão dar continuidade na obra do Senhor. E assim, Senhor, cada vez mais, Senhor, fazendo sabiamente, mostrando pessoas a sabedoria e sendo realizado com sabedoria todas as coisas que está escrito em Tua palavra. E assim cumprir, receberemos do Senhor a recompensa. Tome em Tuas mãos a Sua igreja, o Seu povo, seus filhos, suas filhas. Honra, Senhor, a cada dia, cada coração, cada alma. Senhor, cada vida seja honrado para a glória do Teu nome. Levante, Senhor, os seus filhos como um exército de Deus. Pessoas que acreditam pela fé, uma vida firme e espiritual, Senhor, para a glória do Teu nome.
Eu oro, peço obrigado por cada um. Que o Senhor abençoe cada vez mais lares e famílias, em nome de Jesus. Continue conosco. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Quando os seus filhos voltarem aos seus lares, e voltem assim, com sua paz, com sua graça, com suas bênçãos, meu Deus, em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. até aqui. Nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e tudo pode.